Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todo amor que sentimos vem da presença do Espírito Santo em nossos corações. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu acho que uma das passagens que mais marcou a minha vida era quando dizia que Deus era o amor. E eu sempre sentia a necessidade de ser amado, de ser compreendido, mas dentro de todas as relações humanas que eu tinha tido, sempre o amor parecia que escapava entre os meus dedos. Quando algo saía fora do controle, quando uma palavra ela era dita fora de contexto, quando um comportamento ele acabava não refletindo aquilo que eu esperava, isso machucava o meu coração e era como se o mundo não me amasse, como se eu fosse alguém rejeitado. E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, e eu reconhecia que algo mudava dentro do meu coração, porque o Espírito Santo ele é assim, é algo que chega perto de nós quando nós colocamos os nossos pensamentos no Senhor, a nossa intenção no Senhor, e isso vai modificando tudo aquilo que nós sentimos. Então já não tem mais aflição, já não tem mais desespero, já não tem mais medo, parece que algo vem e nos envolve, é uma paz que excede tudo aquilo que nós podemos pensar ou entender. Você só vai entender isso que eu estou dizendo se você passar por essa experiência. E é por isso que eu digo, leia a palavra de Deus. Porque a nossa fé, ela começa no Evangelho, ouvindo as palavras de Jesus Cristo, gastando o nosso tempo no presente. E é justamente o presente que é a chave de tudo. Porque não adianta eu viver planejando o futuro, não adianta eu viver questionando o passado. São dois tempos que eles são inexistentes. O amor que eu preciso agora. Quem tem sede de amor tem pressa. E você está à distância de uma oração do Senhor, de reconhecer tudo aquilo que você fez que não é bom. Se a gente vai lá em Romanos 5, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está dizendo exatamente o que eu já disse. Na Bíblia existem dois conceitos: perseverança e esperança. Você sabe a diferença dos dois? Perseverança é o que nós podemos fazer no presente. Então, quando eu leio a palavra de Deus todos os dias, eu estou perseverando. E o que é a esperança? É aquilo que vai acontecer no futuro. Então, eu persevero hoje, crendo que o resultado do meu comportamento vai ser as promessas de Deus. Então, eu espero sem sofrer, porque eu sei o resultado. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus de mentira, mas é um Deus de verdade, é um Deus de amor, é um Deus de luz. É Ele quem nos deu uma oportunidade que antes nós não tínhamos. E nós precisamos começar a nos conscientizar das coisas. As coisas elas não caem do céu. A única coisa que caiu do céu foi Lúcifer. Então nós temos que perseverar.
E Paulo, se você ler um pouquinho antes, ele vai falar, olha, tá vendo a tribulação, tá vendo o que tem acontecido na sua vida? Independente disso, você continuou gastando o seu tempo presente no Senhor, na oração, no louvor, buscando a presença do Espírito Santo, obedecendo o Espírito Santo, praticando aquilo que a palavra ensina. Então, essas atitudes hoje são elas que vão demonstrar que você vai caminhar junto do Senhor. E aí sim, a nossa esperança ela é algo que não é morto, assim como a nossa fé, porque nós precisamos praticar, nós precisamos obedecer aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Essa esperança não nos decepciona. Então, esse estado que eu tenho hoje de perseverar no Senhor, ele provoca uma glória que é muito maior para mim. Algo que eu não poderia entender nem explicar. Mas eu sei de uma coisa, que ela não vai me decepcionar. Eu não vou ficar frustrado por gastar o meu tempo em Deus. Eu vejo pessoas que se frustram sim com a igreja. Porque elas gastaram tempo na igreja. Elas estavam servindo a igreja, não o Senhor. Então, às vezes, ela vira a cara com alguém, já não é mais aceita por algumas pessoas, aconteceu um outro tipo de coisa, então fica uma mágoa ali dentro, que às vezes a gente confunde a igreja dos homens com aquilo que é Deus. Pra você ter uma ideia, a igreja nem entre si, ela entra em comum acordo. Olha a quantidade de denominações cristãs, todas elas vieram pela ruptura. Quando uma fazia algo que a palavra dizia que ela não concordava, ela formava outra, e se tinha um desentendimento entre as pessoas, se formavam outra, e assim foram se formando diversas denominações onde Cristo, entre aspas, seria a base daquilo, porém foram colocadas coisas além da palavra de Deus. E Deus falou, olha, não se colocam coisas dentro da minha palavra, não se criam novas doutrinas, não se criam comportamentos religiosos. E assim passa-se um verniz dentro do desconhecimento que nós tínhamos da palavra, que hoje nós conhecemos. E saem-se lá, fazendo músicas que não refletem a experiência real que Paulo passou, que eu passei, que você vai passar e que outras tantas pessoas passaram. A experiência do Espírito Santo, do derramamento. Então a primeira coisa que você vai entender, que o tempo que você gasta em Deus no presente, essa perseverança, ela vai trazer esperança para o teu coração, porque dias melhores virão. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Olha que o ato de derramar é transbordar. Ele deu muito mais do que era necessário. E para que esse amor ele possa ter transbordado, nosso coração estava vazio. E olha como às vezes a gente sente esse sentimento de vazio. Quando você está precisando de alimento, você sente fome. E junto com a fome vem o quê? Vem a fraqueza. Vem outros sintomas que você pode perceber. Bom, eu preciso comer. Por quê? Porque eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo algo que eu consigo entender que aquele sentimento é a fome. O sentimento de vazio que você sente, de solidão, é o teu corpo dizendo, olha, eu preciso de Deus. Eu preciso que você ore, eu preciso que você persevere, que você busque ao Senhor. Busque ao Senhor e não numa data específica, oferecendo alguma coisa para Deus que você gosta. Sabe, tem sempre que estar barganhando com Deus. Você imagina se o seu marido, ou a sua mulher, ou o seu filho, ou alguém fosse assim. Olha, mamãe, eu vou te dar um abraço hoje, mas é porque você me deu um carrinho. Olha, papai, eu vou aqui sentar do teu lado, ver o jornal com você hoje, mas é porque você me levou em tal lugar, porque você me deu um tablet. E é sempre assim. Se não der alguma coisa, a pessoa não senta do lado. Não é isso que nós fazemos com Deus quando nós oferecemos refrigerante, chocolate, quando nós passamos 40 dias, né? E com folgas nos domingos. Cada vez me surpreende mais quando eu vejo a loucura, mas tudo bem. E é isso. É só durante um tempo, é só um motivo, é só aquele Deus que, poxa, me dá um pouquinho só, porque só um pouquinho. Eu não consigo. Vocês vão me perdoar, mas eu não consigo. Eu não consigo ficar me enganando. Eu já sei o que é a escuridão, eu vivi na escuridão. Eu sei o poder que Jesus tem, eu não posso diminuir isso a uma vontade, a um desejo. A achar que porque eu fiz algo, olha, eu não comi carne, Deus, então, olha, eu sou muito bom.
eu não tenho obediência, eu não tenho temor, eu não respeito a tua palavra, eu nem conheço a tua palavra, eu sei o que os outros dizem e para mim está tudo bem. Você está seguindo a quem? Será que é a Jesus? Será que Deus ele derramou o amor dentro do teu coração? Será que a tua esperança ela não decepciona? Porque se você estivesse esperando em Deus, você não estaria sacrificando coisas. Se eu sei em quem eu tenho crido, eu não preciso ficar oferecendo essas coisas. Você acha que Deus ele prefere o sacrifício ou a obediência? Isso é palavra. Ele prefere muito mais a obediência do que os sacrifícios. Então, quando você se sentir vazio, você sabe que você precisa do derramamento do Espírito Santo, porque esse é o amor. Por meio do Espírito Santo. Você sabia que antes da ascensão de Jesus ao céu, que ele morreu, ressuscitou e se ascendeu ao céu. Quando teve essa ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo desceu à terra. Se você ler no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só descia sobre pessoas que tinham um chamado para dar algum tipo de habilidade a essas pessoas. E hoje nós podemos viver a graça de Deus, viver com o Espírito Santo. Antes eles não podiam, antes eles não tinham esses sentimentos que nós temos, eles não tinham esse derramamento de amor, eles eram obrigados a ficar oferecendo sacrifícios. Ano após ano, eles ofereciam sacrifícios. Hoje eu não preciso mais fazer isso, porque o sacrifício perfeito que foi Jesus já foi oferecido pelo próprio Deus. Então, quem nos deu o Espírito Santo? Jesus. E o Espírito Santo, quando ele está na nossa vida, nós sentimos amor de forma incondicional, aonde ele não mediria qualquer esforço para que nós pudéssemos sentir esse amor e demonstrar o quanto ele nos ama. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Então a morte de Jesus ela não foi um acaso, fazia parte de um plano que Deus tinha. E ele não morreu pelos bons, ele morreu pelos maus. Ele morreu quando nós não merecíamos. Talvez você possa estar olhando tudo isso e se pensando assim, poxa, mas eu nem estava lá, eu nem fiz nada. A nossa natureza é o mal. Você sem fazer nada, você também não faz nada de bom. E esse é o ponto que às vezes a gente esquece, que o bem não está em nós, ao menos que você tenha algum tipo de interesse ou vai ganhar algum tipo de benefício. Então nós somos interesseiros. Sem Deus nós amamos querendo as coisas. E nós não temos nada para oferecer para Deus. Se você acha que porque você paga um dízimo, paga alguma coisa, você está dando algo para Deus, você não está dando nada. Porque tudo que nós damos nesse mundo fica nesse mundo. O que você está dando para Deus? Você está devolvendo algo que Ele te deu. E eu não estou dizendo que isso deva ser feito. Porque quem dá, dá com alegria, não dá por obrigação. E sinceramente, pela forma que eu vejo sendo gasto esse dinheiro na maior parte do tempo, eu acho melhor não dar. Eu acho mais eficaz você comprar uma Bíblia e dar para uma pessoa, comprar muitas vezes uma marmita, uma cesta básica que você sentiu, não é uma obrigação, não tem que fazer todo mês. Tá? Se você sente, você faz, você pode fazer muito mais do que as pessoas fariam dentro de uma igreja. Ou se você sente, não faria nada. Não existe uma regra, essa é a questão. Se Deus está governando a nossa vida, é dentro de nós que está escrito como deve ser feito. É dentro dos meus pensamentos, é na servidão com o Senhor, é na conversa com Deus. Então no passado, nós não tínhamos força espiritual. Então aquele sentimento de vazio e solidão, aquela fraqueza, aquele desânimo. Por quê? Porque nós não estávamos unidos com o Senhor. E foi justamente nesse contexto, aonde nós não merecíamos, aonde o pecado só estava no mundo, aonde só existia a maldade, aonde o amor estava esfriando. Deus olhou e falou, esse é o momento certo, porque nenhum deles merece. Ninguém vai poder falar, ele morreu por causa de mim, ele fez isso por causa de mim. Ninguém merecia. Ninguém merecia. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Então as leis é a palavra de Deus, mas vamos inverter o contexto. Existem pessoas que se sentem marginalizadas pela igreja, que se sentem julgadas porque elas têm uma vida de pecado.
elas têm uma vida de não conformidade com a palavra de Deus. Então, certamente que essas pessoas, elas se sentem chateadas com as pessoas da igreja. Quando a igreja ela vem e expõe a ela o que a palavra diz. Então, é como se ela estivesse sendo excluída. Então, nesse contexto, alguma pessoa dessa iria fazer algo para alguém da igreja? Não iria. Por quê? Porque ela está chateada, ela está magoada. Então, talvez por alguém que seja uma pessoa boa, a gente aceitaria perder a vida. Ou uma mãe por um filho, alguém para salvar, para fazer. Essa pessoa ela aceitaria, mas por alguém que a gente não concorda com as coisas que ele faz, não. Só que Deus ele não olhou nada disso. Ele não olhou. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Então talvez se a pessoa merecesse, dentro de nós a gente encontrar algo justo, até valeria a pena, mas tem certas pessoas que não valem a pena. E a gente sabe disso. Pensa naquela pessoa que você acha que não vale a pena. E não é que a vida dela não vale a pena, é o comportamento. Deus, quando Ele nos ama, Ele não está olhando para nós o nosso corpo, Ele está olhando o nosso comportamento. O problema das pessoas não é o corpo, é o comportamento. Nós chegamos numa pessoa conhecendo por um corpo. O corpo, ele permanece o mesmo, mas o comportamento mudou. E quando o comportamento muda, já não é mais interessante. Então nós temos que tomar sempre muito cuidado no que nós estamos buscando. O que você busca nas pessoas? Durante 2 dias nós falamos tanto do homem sem Deus, e olha que de novo a palavra fraqueza, lembra? Entra na casa de mulheres fracas. Olha a palavra falando sobre a força espiritual. Nós não tínhamos força espiritual, nós não tínhamos sabedoria. Porque o nosso poder está na onde? Está na nossa mente. Se a nossa mente estiver tomada pelo Senhor, a minha perseverança, o meu comportamento, ele vai seguir rumo aonde o Espírito Santo colocar dentro do meu coração. Eu não vou ter necessidade de amor, porque eu tenho tanto em abundância, que eu posso dar para as pessoas o amor que eu tenho, através das atitudes e através de tudo aquilo que Deus colocou dentro da minha vida. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Ele não ficou esperando melhorar, ele não ficou esperando passar, e eu vejo pessoas que ainda olham e falam, poxa, mas eu estou em pecado, poxa, mas eu vou começar a ler a Bíblia do jeito que eu estou, eu preciso parar. Como que você quer fazer algo sem força espiritual? É como se você não precisasse de Deus para ser bom. Nós vamos chegar a Deus da forma que nós estivermos. Vai estar tudo errado, vai estar tudo destruído, vai estar tudo diferente da forma que nós gostaríamos. Nós vamos estar muitas vezes no limite. E é assim que nós vamos chegar, porque é assim que o poder de Deus ele vai poder se manifestar de forma grandiosa na nossa vida. E quando você parar de viver ou o passado ou o futuro e começar a viver o presente, você vai começar a notar que os teus sentimentos começaram a mudar, que o teu comportamento começou a mudar, que você vai olhar as pessoas de uma forma mais leve, não aquele olhar de condenação, aquele olhar que uma pessoa ela tirou alguma coisa de você, que ela não deu aquilo que você precisava, o que você gostaria. E aí você vai parar de julgar as pessoas, de condenar as pessoas e vai começar a entender. E isso não é porque você ficou bom, mas porque o Espírito Santo ele está conduzindo. Você já não tem mais a necessidade de que alguém prove alguma coisa. Então aquele sacrifício de Jesus, ele não morreu por ninguém que era bom, mas morreu por todos os maus. E graças a isso nós tivemos a oportunidade de receber quem? O Espírito Santo, que é o que faz toda a diferença na nossa vida. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em 1 João 4, versículo 13, 14 e 16. A palavra do Senhor ela diz assim: Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e que Ele vive unido conosco é essa: Ele nos deu o seu Espírito. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor
vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Então o apóstolo João, nessa carta, ele está complementando o que Paulo disse. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é invisível. Porém, eu posso ver o amor se manifestando dentro das atitudes. Todas as vezes que algo acontece sem interesse, sem pedir nada em troca, sem colocar uma condição, o amor, ele é incondicional. O amor, ele não nasce por mérito, mas é a natureza de Deus. Todas as vezes que nós perdoamos, é a natureza de Deus que está em nós, que está perdoando. É o próprio Deus, é o próprio Espírito. Nunca ninguém viu Deus. Nunca. Então, não adianta eu achar que um lugar, esse templo aqui, não. Mas isso daqui é Deus. Não. Deus não pode ser visto. E tá claro, nunca ninguém viu a Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita nos louvores. Deus habita no nosso corpo. Nós somos o templo de Deus. Por isso eu posso estar dentro de uma igreja cheia de pessoas vazias, porque a intenção dessas pessoas está no lugar errado. No passado eu chorava. Eu me comportava como criança. Criança berra, criança chora, criança xinga. Todas as vezes que você diz não para uma criança, ela não consegue lidar, ela não consegue entender as coisas, ela sempre está buscando alguma coisa, ela é egoísta. Então, se você vive ainda essas características, mesmo frequentando uma igreja, talvez tenha um problema com o lugar que você vai. Porque ou a igreja está errada ou a palavra está mentindo. Então você precisa escolher quem está dizendo a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então talvez você esteja seguindo outras coisas que não sejam o Senhor, por isso você não tem os frutos. Porque eu acabei de ler uma passagem que Deus vai derramar amor transbordando. E você está ainda aí sofrendo por pessoas, sofrendo pelo seu passado, se sentindo discriminado, se sentindo rejeitado. Você acha que a vida é sobre isso? Sobre nascer numa família que é certa ou numa família que é errada? Sobre você ter a coisa que você quer ou não ter? Você acha que a felicidade é isso? Então todos aqueles que conquistaram tudo o que eles queriam, eles são felizes. Então por que tem pessoas que tiram a própria vida? Por que tem pessoas que sofrem com abuso de álcool, de droga, esse outro tipo de coisa? Então não faz parte de nós isso. Nós buscamos isso porque isso não está em nós. Então lembra sempre, ninguém nunca viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. Então Deus, ele vai poder ser visto na onde? No meu comportamento. E Deus vai conversar comigo por onde? Pelos meus pensamentos. O diabo conversa comigo por onde? Pelos meus pensamentos. E essa batalha espiritual está acontecendo onde? Nos meus pensamentos. Só que tem um problema aqui. Quando nós estamos perseverando, quando nós estamos gastando tempo no Senhor, quando você liga um louvor, quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, quando você conversa com o Senhor, quando você vai na igreja, você vê que eu sempre coloco a igreja como um complemento, nunca como o todo. Diferente das pessoas que acham que o todo é a igreja, ela não é o todo. Ela não é o todo. Perseverança é dia a dia. Como é que você pode perseverar em algo e numa vez por semana? Como é que você acha que está servindo a Deus se você está recebendo instruções de pessoas? E muitas vezes o teu sentimento está falando que aquilo é errado e você não tem coragem, porque você é apegado. Tem medo da opinião dos outros. As pessoas, se elas quiserem me julgar, pode me julgar. Está escrito na palavra, eu estou lendo a palavra, eu não estou fazendo nada, eu só estou lendo. Eu só estou lendo. Nada além disso, eu não estou aqui pedindo dinheiro, eu não estou aqui pedindo nada. Você não tem nada que você possa me dar. Você não tem nada, você não tem nada. Nada. Tudo que você tem para mim não serve de nada. E aí? Para mim o que serve é aquilo que vem de Deus. Para mim o que serve é as coisas que eu faço ao lado do Senhor. Para mim é eu poder olhar a minha vida e falar, poxa, eu acho que eu estou conseguindo fazer alguma coisa diferente. E a nossa vida tem que ser isso, uma diferença.
Se você gasta tempo falando de pessoas, reclamando de pessoas, criticando pessoas, julgando pessoas, você é mais miserável do que você imagina. E o seu amor enche completamente o nosso coração. Se o meu coração... Olha como Paulo e João falam a mesma coisa, colocam o Espírito do mesmo jeito, o amor de Deus do mesmo jeito. Se você está se sentindo vazio, não é porque você não tem alguém, não é porque você não tem um filho, não é porque você não tem uma família, porque você não tem uma casa, porque você não tem dinheiro, porque você não viaja. É aquela reclamação chata. Mas é porque Deus não está com você. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco, é essa: Ele nos deu o seu Espírito. Então, como eu sei se Deus está comigo? Através do Espírito Santo. Como eu sei, como eu sinto? Se a gente vai lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito Santo. Pois o Espírito de Deus produz paz, alegria, paciência, perseverança, amabilidade, humildade, autocontrole. Então, todos esses sentimentos vão estar em mim, por quê? Porque o Espírito Santo está comigo. Se o Espírito Santo está comigo, eu estou unido com Deus. Se eu estou unido com Deus, eu não tenho mais dependência emocional. Eu já não me importo com a opinião das pessoas. E eu já não vivo mais como eu vivia, porque hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E é isso. É isso que nós buscamos. Por que eu faço um devocional todos os dias? Podia estar dormindo, mas estou aqui acordado de madrugada, mais um dia. Para ganhar o quê? Nada. Das pessoas nada, de Deus tudo, porque estar na presença de Deus, sentir o Espírito Santo, fazer algo que ninguém poderia fazer por outras pessoas, isso é muito bom. Porque é o próprio Deus, é assim que eu enxergo a Cristo. É quando eu coloco os meus interesses de lado e coloco os interesses de Deus. Não buscando vida nessa vida, mas buscando a eternidade. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. No passado, quando eu não acreditava no Senhor, eu não tinha nada dessas coisas. Eu não tinha uma razão de viver, eu não tinha um motivo. Eu só tinha sonhos. Eu só tinha uma ilusão, uma imaginação. E era assim que o diabo ele ia colocando a minha vida dentro da onde ele queria e ia me destruindo. Era sempre a mesma esperança que alguma coisa precisava acontecer para que outra coisa pudesse mudar. Era um corpo sempre doente, era uma mente extremamente fraca, sempre pensando no pior, sempre desconfiando das pessoas, sempre buscando só os próprios interesses e mais nada. E nós conhecemos, por que ele não fala e eu conheço? Por que Jesus quando ora fala o Pai Nosso? Porque o amor é algo coletivo. Sempre que a gente fala do meu, do eu, isso não vem de Deus, isso é você. E se sou eu sem Deus, é o diabo. É o orgulho, é a vaidade, é a maldade. Então eu tenho que tomar cuidado em cada coisa. E no começo é assim mesmo, parece que é um conjunto de regras, que tudo isso é inalcançável, que nós estamos mais evoluídos. Tudo que nós fizemos foi graças a Deus. Nós só buscamos, nós só gastamos o nosso tempo, nós só lemos a palavra. O servir vem da obediência a Deus. E é só. Você acha que eu precisaria estar fazendo música? Você acha que eu precisaria estar fazendo devocional, pregando? Se a igreja estivesse fazendo o papel dela, eu não precisaria estar fazendo disso. Se tivessem músicas hoje, eu não vou generalizar, mas se ela tivesse 100% alinhada à palavra. Se você ouvir uma música que eu faço e conhecer a Bíblia, você vai reconhecer passagens da Bíblia o tempo inteiro. E vai reconhecer também a natureza humana. Porque se a gente olha os Salmos, Davi falava muito do que ele sentia. E ele fazia música daquelas coisas. Você acha que alguém precisaria estar pregando a verdade? Pregando a palavra? Olha a loucura que nós chegamos. Alguém tem que pregar a palavra, porque os homens estão inventando o evangelho que não existe. Ensinando as pessoas a buscar coisas que não existem. Quem me ensina não é a palavra, quem me ensina é o Espírito Santo, porque a palavra está escondida. Quem revela os mistérios de Deus? Quem me ensina sobre o que é o amor? Quem derrama o amor dentro do meu coração é o Espírito Santo.
E aqui é a revelação que eu disse. Deus é o amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. A pergunta é, você vive unido com Deus? Você se sente amado? Você sente os frutos do Espírito Santo? A tua religiosidade está levando você a sentir essas coisas? Porque aqui ficou muito bem claro que o amor não é o homem, que o amor não é a mulher, que o amor é o Senhor, e que pessoas sem Deus não sabem amar e não podem amar. Que pessoas sem Deus vão ser a mulher dos braços de corrente ou o homem que entra na casa de mulheres fracas. Você pode ser a vítima de um, a vítima do outro, você pode ser essa mulher e você pode ser esse cara. Só que espiritualmente nós vamos continuar sendo fracos se o Senhor não estiver conosco. Se eu tiver dependência emocional de outra pessoa, não vai dar certo. Se eu acho que os outros precisam fazer, que os outros precisam me ligar. Se você sente falta de alguém, por que você não liga? Por que você não fala? Fica aí esperando. Esperando, reclamando e criticando. Gasta o teu tempo servindo a Deus. Busca o Senhor. Tá com tempo demais para ficar pensando nessas loucuras. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos cada vez mais sentir essa presença de Deus. Obrigado, Senhor, pelo amor que tem dado a nós de forma abundante. Perdoa, Pai, por todos os nossos pecados, por todas as vezes que nós decepcionamos o Senhor, por todas as vezes que nós traímos a sua confiança, por todas as vezes que você disse para que nós falássemos a verdade, nós mentimos, por tudo aquilo que nós decepcionamos. Tende misericórdia de nós, Senhor, tende piedade, nos ensina a amar mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.